Prezados alunos, vamos então hoje falar sobre alguns critérios que envolvem a avaliação de linguagem de programação. Eu vou começar onde nós paramos na primeira aula, que foi presencial, que foi a aula do dia 13 de março. Essa videoaula, então, ela está valendo como uma das atividades para a aula do dia 20 de março, já que nós não podemos fazer atividades presenciais nesse momento. Um dos critérios de avaliação de uma linguagem de programação é a legibilidade, que significa ler o código. Eu entender o código que outro programador desenvolveu. Antes da década de 70, o software era muito baseado em escrita de código. Os computadores tinham linguagens de programação proprietárias, só funcionavam em um determinado computador, e o problema era escrever o código, para que houvesse software para ser utilizado nos computadores. E ninguém pensava na manutenção de software. Ninguém se preocupava em documentar software, em fazer modelagem, para que outras pessoas pudessem entender aquele código e fazer a manutenção. Então, o programador desenvolvia e só ele sabia como aquele software tinha sido desenvolvido, só funcionava num determinado computador e só uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas conhecia esse programa. E hoje em dia a gente sabe que a manutenção é muito importante, se trabalha muito mais fazendo manutenção de software do que desenvolvendo necessariamente softwares novos. Entre a legibilidade, nós temos subcritérios conhecidos como simplicidade global, ortogonalidade, instruções de controle, tipos de dados e estruturas e sintaxe. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Simplicidade global significa se a minha linguagem tem um grande número de componentes básicos ou ela tem um número menor de componentes básicos. Se a linguagem tem muitos componentes básicos, o programador tem dificuldade de aprender todos esses componentes e acaba aprendendo um pequeno subconjunto. E aí, se eu analiso o código-fonte de um programador que usou um subconjunto diferente do que eu conheço, eu começo a achar que eu não estou entendendo aquele código. Uma linguagem, por exemplo, que tem um grande número de componentes básicos é a linguagem Java. Alguns autores dizem que a curva de aprendizado da linguagem de programação Java é de 18 meses. A pessoa leva 18 meses para conseguir aprender, não que aprenda tudo, né, mas aprender razoavelmente a programar em linguagem. Um exemplo de problema de legibilidade que tem a ver com a simplicidade global é multiplicidade de recursos. Diferentes meios de fazer uma mesma operação. Por exemplo, aqui, incrementar um contador. Contador igual a contador mais 1, que é o mais simples, e diferentes formas, né? Usando operadores de incrementar, que algumas linguagens têm, vários, algumas não, né? E aí, às vezes, eu vou olhar o código e fico em dúvida, né? O que é contador mais, com mais no final ou com mais no início? Incrementa primeiro e depois armazena e depois incrementa, armazena o valor anterior, então começa a ficar com dúvida e dificuldade de ler aquele código. Outra questão que tem a ver com simplicidade é a chamada sobrecarga ou overloading do operador. O único símbolo tem mais de um significado. Por exemplo, o sinal de adição. Na maioria das linguagens ele pode ser usado para fazer somas nas operações aritméticas, mas ele também pode ser usado em matrizes. Por exemplo, quando eu tenho strings, uma string na verdade é uma matriz de caracteres, e eu somo duas strings. Por exemplo, eu somo o nome e o sobrenome de uma pessoa. Se forem strings, ele vai concatenar essas strings. Se for numérico, ele vai somar. Em PHP, por exemplo, na linguagem de programação PHP, se eu pegar um número 2 e somar com a string 2, que na maioria das linguagens de programação eu teria um erro de semântica, porque eu estou misturando os tipos de dados, né, somar um inteiro com uma string, em PHP, se eu somar string 2 mais o número 2, ele me resulta o número 4. Ele consegue fazer essa operação usando aquele número 2, 2 mais a string 2, ele converte a string 2 para número e resulta. Ortogonalidade. O que significa ortogonalidade? É eu poder combinar diferentes tipos de dados. Então, eu tenho inteiro, o tipo de dados real, eu tenho vetor, eu tenho matriz bidimensional, eu tenho um struct, que é um registro, eu tenho ponteiros, e eu posso começar a fazer combinações. Se eu quero uma matriz de inteiros, uma matriz de real, eu quero um vetor de inteiro, eu quero um ponteiro apontando para um vetor, eu quero um ponteiro apontando para um registro, eu quero passar um registro como parâmetro. Se tudo isso é permitido, eu tenho
alto nível de ortogonalidade. Se alguma coisa dessa não é permitida, eu tenho menos ortogonalidade. Por exemplo, em C eu não consigo passar um registro como parâmetro, um struct. Isso significa uma falta de ortogonalidade. Vamos supor que numa linguagem que eu tenha ponteiros, eu não possa usar ponteiro para apontar um ponteiro para uma matriz bidimensional. Aí eu teria também uma falta de ortogonalidade, porque eu não consigo combinar todos os tipos de dados. Então aqui um exemplo, né? Supondo que eu tenho uma linguagem de programação com 4 tipos de dados primitivos, integer, float, double e caractere, e 2 operadores, array, que seria o vetor, e pointer, que é o ponteiro. Se esses 2 operadores, array e pointer, puderem ser aplicados a si mesmo e aos 4 tipos de dados primitivos, eu tenho um grande número de estruturas de dados. Por exemplo, eu posso ter um array de integer, um array de float, um array de double, um array de caractere. Eu posso ter um ponteiro apontando para um array, eu posso ter um ponteiro apontando para um integer. Então, eu tenho um grande número de estruturas de dados que poderá ser definido, eu tenho bastante ortogonalidade. Vamos supor que o ponteiro não pode apontar para um array. Aí eu já tenho bem menos possibilidades, menos ortogonalidade. A ortogonalidade significa o quê? Uma simetria de relações entre primitivas. Se eu tenho ponteiro, eu posso apontar um ponteiro para qualquer uma das minhas estruturas de dados primitivas e para qualquer um dos meus tipos de dados primitivos. A falta de ortogonalidade, quando eu não tenho ortogonalidade, acarreta o que a gente chama de exceções às regras. Eu, programador, vou ter que estudar quais são as exceções, o que não pode ser feito nessa linguagem de programação. Cada vez que eu vou estudar uma nova linguagem de programação, eu tenho que estudar a sintaxe e verificar que tipos de dados existem, que estruturas de dados existem e o que é permitido ou não naquela linguagem de programação que eu estou começando a... Ainda falando de legibilidade, a questão de instruções de controle. Antigamente a gente trabalhava muito com o chamado comando goto. Nós podíamos, no meio do código, fonte, direcionar a execução do meu programa para qualquer lugar, voltar para o início do programa e ir lá para o fim, porque nós numerávamos as linhas e no meio do programa nós podíamos fazer um goto linha 200. E ele parava a execução onde estava e ia para a linha 200. E isso a gente chamava, ainda chama porque ainda existe código escrito dessa forma, de código espaguete. Porque eu ficava que nem um macarrão, um espaguete, indo para todos os lados e ficava muito difícil ler esse código. Então, usar comandos de desvio, goto, ele complica muito a legibilidade de um programa. Por isso que hoje em dia, tanto quando a gente fala de programação estruturada ou mesmo de programação orientada a objeto, não se fala mais em usar comandos goto, comandos de desvio, porque eles dificultam muito a legibilidade de um programa. Então, se eu tiver que usar, eu deveria tentar limitar muito esse uso, né? Não fazer, por exemplo, um goto da linha 10 para a linha 1000, que está muito longe, e também limitar muito isso. Hoje em dia, a maioria das linguagens de programação nem permitem mais usar comandos de desvio, e quando permitem, eu ainda tenho que fazer algum tipo de gambiarra ou usar algum rótulo para poder dizer que eu quero ir para aquele rótulo. Então, eu digo que aquele pedaço do meu programa é nomeado por um rótulo, eu dou um goto para aquele rótulo. Se eu tentar fazer uma comparação com métodos, é como chamar um método, só que chamar um método não é fazer um desvio da execução, né? Então, o desvio da execução é realmente sair daquele ponto do programa e ir para um outro lugar e daqui a pouco eu não voltar para aquele ponto onde eu estava porque não tem um comando de volta. Questão de tipos de dados e estruturas. Quando eu tenho facilidades para definir tipos de dados e estruturas, isso me auxilia muito na legibilidade. Então, linguagens mais modernas que têm formas mais simples de definir listas, pilhas, filas, árvores, isso tudo facilita bastante. Então, algumas linguagens eu tenho que construir as estruturas de dados quase todas de forma quase que manual, né? Construir uma pilha, construir uma fila, uma lista encadeada, e algumas linguagens mais modernas têm lá um tipo de dados list, e eu só manipulo os métodos para adicionar itens na lista, para remover, para saber qual é o primeiro elemento da lista. Isso tudo facilita bastante a legibilidade. E também a escrita, né? O código fica mais fácil também, não só de escrever. Algumas considerações sobre a sintaxe. A questão de identificadores, né? Quando eu crio as minhas variáveis, as minhas estruturas de dados, o nome dos meus métodos. Se eu tenho, por exemplo, restrições no tamanho desses nomes, isso dificulta bastante a legibilidade, né? Então, aqui um exemplo no Fortran 77, eu podia escrever tudo apenas com 6 caracteres. Eu quero escrever salário líquido. Não dá, eu vou ter que escrever sal-líqui. Né? A questão de palavras especiais ou palavras reservadas.
Então, como é que eu faço para abrir blocos, né? Em C, eu uso chaves, em algumas linguagens se usa begin-end, algumas linguagens, como Visual Basic, se eu tenho um if para fechar o if, eu uso end-if, se eu tenho for para fechar o for, eu uso end-for. Esse seria o método mais recomendado, porque daí, enquanto eu estou lendo o código, eu vejo um end-for, eu sei que é o end do for. Se eu tenho vários comandos alinhados, né? If, for, while, daí chega lá no final, no C, tem um monte de fecha-chaves, eu não sei de que lugar é aquele fecha-chave, fica complicado para ler, né? Se eu tivesse escrito end if, end for, end while, end class, isso facilitaria bastante. Uma outra questão, né? Palavra reservada. A palavra reservada não pode ser usada como uma variável, como nome de uma estrutura de dados ou como método. Isso seria bem complicado. Imagine eu criar um método chamado if se eu tenho o comando if. Mas o Fortran 90, por exemplo, palavras reservadas como do e end eram permitidos como variáveis. Isso é bem complicado para entender depois o código-fonte que foi. Ainda sobre sintaxe, né? Forma e significado. Quando eu crio uma linguagem de programação, eu tenho que projetar uma instrução a fim de que a aparência dela pareça ser o que o comando desenvolve. Então, um comando de atribuição, eu vou ler aquele comando e a forma como ele foi escrito me dá a entender o significado do comando. A variável do lado esquerdo recebe o resultado da operação que está do lado direito. Se eu inverter isso, já fica complicado, né? Eu criei a linguagem de programação e a minha atribuição é feita de forma invertida. Então, o significado, que é a semântica, ele deve vir da sintaxe da linguagem. Só que isso tudo é definido pelos criadores da linguagem de programação, a sua sintaxe e sua semântica. Lembrem que a semântica, que é o significado, tem muito a ver com o código que eu vou criar, que é a habilidade do programador. A sintaxe é toda definida pelo criador da linguagem de programação. A semântica não, porque a semântica é o sentido que eu dou às instruções que eu estou criando no meu programa, é a parte criativa. Então, tenho problemas quando eu tenho instruções que são parecidas, olhando elas, a aparência é muito parecida, só que o resultado delas é diferente, dependendo do contexto. Né? Um exemplo que a gente já viu antes é o mais. Né? Se eu tiver um mais em strings, ele vai concatenar, se eu usar o mais em números inteiros, ele vai somar. Então, eu olho, o mais tem a mesma aparência, mas o resultado, o significado, né? Eu olho, o significado supostamente é o mesmo, mas semanticamente eu vou ter uma resposta diferente. Isso é complicado para entender. Falando de um outro critério de avaliação de uma linguagem, a capacidade de escrita, o writability. A gente estava falando de legibilidade, né? Ler um código, agora a questão de escrever. O quão fácil ou quão existem recursos para facilitar a escrita de novos códigos na linguagem que eu escolhi. Então, muita coisa que tem a ver com legibilidade também tem a ver com writability, porque quando eu vou fazer manutenção de código, eu estou escrevendo também. Então, algumas características que a gente já viu ali na legibilidade, eu também vou falar na de escrita. Então, simplicidade e ortogonalidade, suporte para abstração e expressividade. São algumas características que têm a ver com writability. Simplicidade e ortogonalidade. Então, a gente falou antes de Java, né? Se eu tenho muitas instruções e muitas formas de fazer uma mesma coisa, isso dificulta a legibilidade e também dificulta a escrita. Alguns programadores não vão aprender todos os recursos e vão usar um subconjunto de recursos que eles conhecem. A ortogonalidade, se eu posso ou não combinar todos os tipos de estrutura de dados com todos os tipos de dados primitivos. Quanto mais combinações eu posso fazer, mais ortogonal é a linguagem, quanto menos eu tenho exceções à ortogonalidade. Um número menor de construções primitivas e um conjunto de regras para combiná-las, que a ortogonalidade é melhor do que ter um grande número de primitivas. Então, é melhor que eu tenha um subconjunto menor de instruções e possa combinar do que ter muitas instruções para eu aprender. Se eu tenho também muita ortogonalidade, eu posso ter problemas, eu posso escrever o código de forma errada e não detectar isso, porque quase todas as combinações são possíveis. Claro que isso, quando eu for compilar o meu programa, os erros de sintaxe vão ser descobertos, né? Se eu tentar fazer alguma combinação que não é permitida, isso vai acabar sendo mostrado na hora que eu for compilar o meu programa. A questão da abstração. A abstração é uma coisa muito importante em programação, a gente abstrai muita coisa, né? Vamos supor que eu tenha, numa linguagem, um tipo de dados que é uma lista encadeada. Diferente do C, que eu vou ter que criar essa lista encadeada toda de forma manual,
Eu tenho lá uma forma de chamar métodos para criar uma lista, por exemplo, list.new, nova lista, e eu tenho métodos para adicionar itens, para remover, list.addItem, list.removeItem, e eu abstraio tudo que está lá atrás do código. Não me interessa como foi feito o addItem ou removeItem, eu uso porque eu sei como é que funciona uma lista, mas eu não sei como é que aquele código foi construído. Um exemplo bem simples em C, né? Eu vou lá no meu programa em C e faço um include. Include stdio.h, que é incluir a biblioteca standard.io. E eu sei que nessa biblioteca estão definidos os comandos printf e scanf. E eu uso os comandos no meu programa. Eu sei lá quais são os parâmetros que eu tenho que pôr, os símbolos de porcento. Mas eu não sei como foi implementado. O que eu estou fazendo? Uma abstração. Eu estou abstraindo aquilo. Se eu estou usando orientação a objetos e eu faço uma herança e herdo de uma outra classe e uso os métodos daquela classe que eu herdei, eu estou abstraindo, eu não vou lá olhar como é que aqueles métodos foram construídos. Eu uso os métodos sem me preocupar como eles foram desenvolvidos. Um exemplo de abstração de processo, tem de processo e tem de dados, né? É o uso de métodos, por exemplo, quando eu faço herança, né? Ou mesmo quando eu não estou usando herança, mas eu uso o mesmo método várias vezes, eu estou reutilizando o código, não preciso digitar aquele método, digitar aquele trecho de código-fonte várias vezes. Inclusive, posso trazer bibliotecas com vários métodos já implementados e só utilizar eles abstraindo como eles foram definidos. A abstração de dados seria eu aplicar diferentes estruturas de dados e diferentes formas de manipular numa linguagem. Por exemplo, uma árvore binária. Eu posso pensar sempre que eu vou manipular uma árvore usando ponteiros, ou usando uma estrutura de dados própria que a minha linguagem pode ter. Pode ter, né? Por exemplo, lá tree, tem lá uma estrutura de dados tree, que é uma árvore e ela já está pronta para usar. Ou eu posso tentar simular toda uma árvore usando vetor e matriz. Vai ficar muito mais complicado, mas eu posso fazer isso também. Uma outra forma de manipular essa estrutura. Questão da expressividade. Chamados operadores muito poderosos, né? Que eu consigo fazer uma grande quantidade de computação, de processamento, num programa menor. Então, contador igual a contador mais 1. O método tradicional de fazer incrementar um contador. Contador mais mais. Eu reduzi o meu comando e estou fazendo a mesma instrução. Isso é tornar o meu programa mais expressivo. Depende da sintaxe da linguagem. Confiabilidade. Um programa é confiável se ele se comportar de acordo com todas as suas especificações sobre todas as condições. Verificação de tipos, manipulação de exceções e aliasing. Verificação de tipos é a questão de semântica. Por exemplo, eu não posso somar uma string mais um número inteiro. Esse tipo de problema pode acontecer só na hora da execução. Às vezes, a questão de semântica, como essa questão de tipos, só acontece se, por exemplo, o meu usuário digita algum valor de entrada errado e aí, na hora do computador fazer a operação que estava prevista no meu programa, ocorre um erro de semântica, um erro que tem a ver com tipos. Se for só a definição do tipo errado, isso pode acontecer, dependendo do que eu estou tentando fazer da operação, ainda em tempo de escrita ou de... A questão de exceções. Exceção é quando eu, ao invés de ter um erro de execução que vai interromper a execução do programa, eu consigo detectar esse erro em tempo de execução, interceptar esse erro, que é uma exception, e eu consigo fazer alguma coisa para resolver esse problema, ou para, pelo menos, não interromper a execução do programa. Eu posso detectar qual é o tipo de erro e tentar corrigir, eu posso mostrar uma mensagem de erro para o meu usuário, sem interromper a execução do programa, ou eu posso tentar executar um outro trecho de código para resolver aquele problema que aconteceu. Mas aí eu tenho que conhecer quais são os tipos de erros existentes, quais são as exceções, e se a minha linguagem permite ou não a manipulação de exceptions, de exceções. O conceito de aliasing é quando eu tenho dois ou mais métodos ou nomes distintos para fazer referência à mesma célula de memória. É quando a gente, por exemplo, faz uma passagem de valores para um método usando a passagem por referência, ou chamado by ref. Aí em C é quando a gente usa um e-comercial, que não é muito recomendado, certo? Quando eu passo algum parâmetro para um método, é passar sempre por valor. O método vai receber uma cópia, que é chamado de by-val. Aí eu tenho um problema, porque se eu estiver usando by ref, o meu método vai estar usando a mesma área de memória da variável que está num outro escopo, pode até estar no escopo global. E aí o meu método pode fazer uma alteração no valor, e quando o método terminar a execução, o valor daquela variável já não é mais o mesmo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque isso pode
gerar alguns erros depois, difíceis de detectar no meu código. Outra questão de aliasing é quando eu uso orientação a objetos e eu uso herança e eu posso sobrescrever algum método da minha classe pai, né, da classe que eu herdei. E aí eu tenho um método diferente. Daqui a pouco o método da classe pai tinha uma assinatura e fazia um tipo de processamento e na minha classe ele faz outra coisa. Então isso também é complicado depois para a questão de eu conseguir verificar no código o que mudou, o que meu método está fazendo diferente do método que eu tinha herdado. O último critério de avaliação de linguagem é a questão de custo. O quanto custa essa linguagem? Comprar a IDE para desenvolver software nessa linguagem, treinar os programadores, a questão da confiabilidade, o quanto custa escrever, se ela tem bastante ortogonalidade, como é que funciona para executar, ela é compilada, ela é interpretada, quanto custa para fazer a manutenção dos programas. Algumas empresas já têm definido esses custos, né? Quanto eu gasto para fazer a manutenção de código, quanto custa uma hora de desenvolvimento na minha empresa. Eles precisam saber isso para estimar os valores de novos softwares, para estimar o quanto eles vão pagar para os seus desenvolvedores, para estimar o quanto vão gastar com testes, com a parte de análise e modelagem. Então, essa questão do custo também é importante. Se vocês quiserem saber mais, podem então consultar o livro Conceitos de Linguagem de Programação, do Robert Sebesta. E agora eu vou deixar uma atividade para vocês desenvolverem no Moodle.